Oi, tudo bem? Alunos do quarto ano do Colégio Caminhar, Caio, Ana, eu, Stephanie, vou interpretar para vocês uma aula de matemática. Atenção, pegue o seu livro, pegue o seu caderno, pegue o seu lápis, borracha, caneta, preste atenção. Vamos começar. Olá pessoal, aqui é a Prof. Mari novamente com vocês, Prof. Mari de Matemática, e nós vamos ver nesta aula correção de exercícios, aqueles que a professora deixou na última aula para vocês, das páginas 96 e 97, lembram-se? As novas classes a gente vai falar de novo delas, porque é uma coisa bem importante. A gente vai lembrar como é que faz a composição e a decomposição de números, já que agora a gente está falando de números um pouco maiores, e vamos também resolver alguns exercícios do livro, beleza? Então vamos começar fazendo a correção dos nossos exercícios. A gente vai voltar a apostila lá onde foi a tarefa de casa, que são as páginas 96 e 97, tá? A gente já tem aqui na página 96 e 97 os exercícios aqui para vocês, olha só. E aí ele começa com uma sequência. Lá tá no livro de vocês, esse aqui é o livro digital, mas no livro de vocês está um pouquinho diferente a tabela, mas não se preocupem, é a mesma coisa, ó. Tem uma sequência, primeiro número 100, segundo número de 200, o terceiro 300 e assim por diante, 400. E a gente está aqui fazendo uma sequência que a gente tem que analisar qual é a regra dessa sequência. Bom, tá indo de 100 em 100. O próximo número dessa sequência seria então o 500. O próximo número, 600, depois 700, depois 800, 900 e aí o número 1000. Lembra? A gente vai começar a ver números maiores, né? Na última aula nós já vimos e estamos, trabalhando com números maiores do que 999, né? Muito bem. Então, essa é a sequência. Espero que todos tenham acertado a tabela aí. Vamos para a próxima tabela. Próxima sequência. Vamos analisar. Então, olha só. Essa daqui, ela já tem o número 200, 400, 600. Aí a gente tem alguns espaços. E aí ele volta a ter o número 1400 e o número 1600. Bom, a gente já consegue perceber aqui no início que é uma sequência que vai de 200 em 200. Então, a gente vai somando 200. Então, a gente vai ter aqui o número 800. Aqui o número 1000, 1000 mais 200, 1200, aí 1400, 1600, 1800 e então o número 2000 para fechar a tabela aí dessa sequência. Beleza, pessoal? Muito bem, então confiram aí, se tiver alguma coisa errada já corrige e aí a gente já vai para as próximas questões. Ainda nessa página 96, nós temos a questão número 5. Olha lá. Aqui ele está sugerindo que com a ajuda de uma calculadora, você pode fazer algumas contas. Só que aqui a regra é o seguinte, o resultado tem que ser superior a 1000. Então, nos 3 casos aqui, a gente tem que ter resultados superiores a 1000. E aí ele fala para a gente registrar essas contas aqui nesses espaços, tá? Então, a professora vai fazer alguns, pode ser que fique diferente, porque essa questão aqui, ela é pessoal. Pode ser que os números que eu escolha para colocar aqui sejam um pouco diferentes dos de vocês, tá legal? Então, primeiro exemplo, eu vou colocar aqui, ó, contas com 2 números. Aqui não está falando 2 algarismos, tá, gente? É 2 números. Então, eu vou fazer uma conta de adição com 2 números. Então, vamos lá. Eu posso colocar 198 mais 945. Será que isso dá mais do que 1000? Que é o pedido aqui do exercício, ó, superior a 1000? Então, vamos fazer a soma. 8 mais 5... 13, sobe 1 lá na dezena, lembre-se disso. 9 mais 1 dá 10. Mais 4, 14, sobe 1 na centena.
9 mais 1, 10, mais 1, 11. Opa, 1143. Então, esse é um exemplo. Vocês têm que fazer aí no livro de vocês três contas em cada espaço aqui, tá legal? Vou fazer o próximo, ó. Agora eu tenho que fazer contas com 3 números. Basta ser superior a 1000. Então, eu poderia fazer, por exemplo, se eu quiser, 985 mais 100 mais 200. Eu tenho 3 números numa soma. E esse resultado tem que dar mais de 1000. Então, 5, 8, 9 mais 1 mais 2, 12. 1285. Beleza? Agora eu tenho que fazer com 4 números. Eu tenho que usar 4 números diferentes. Pode ser 253, 181, 594, 631. Puxa vida, que conta grande! Lembrem-se que neste exercício vocês podem ter a ajuda da calculadora, tá legal? Porque aqui já é uma conta um pouco mais extensa do que vocês já estão acostumados. Então, 3 mais 1, 4, mais 4, 8, mais 1, 9. Beleza. Bom, a gente tem aqui o 5 com 8, 13. Vamos pular aqui o 9. 13 com 3, 16. 16 mais 9, 25. Sobe lá na centena. 2 mais 2, 4, mais 1, 5. 10 com 6, 16. 1659. Beleza, pessoal? Então, questão número 5 aí. Claro que, como eu falei, pode ser que o de vocês esteja um pouquinho diferente do que o meu, porque eu escolhi esses números, vocês podem ter escolhido os números diferentes, tá legal? Muito bem. Próxima página da tarefa era a página 97. Então, vamos lá. Lá na página 97, ó, ele está fazendo o seguinte pedido. Represente no quadro posicional a seguir uma unidade de milhar. Então, a gente tem aqui o quadro posicional. Aqui só faltou unidade de milhar, né? Muito bem. Então, a gente vai representar uma unidade de milhar. Uma unidade de milhar. Opa, já passa a ter 4 algarismos uma unidade de milhar. Ou seja, tem 4 ordens e 2 classes. Então, uma unidade de milhar é o número 1000. Eu vou preencher aqui 1, 0, 0 e 0. Tá? Beleza? Isso aí. E a última questão aqui da tarefa de casa de vocês era essa daqui, que vocês tinham que usar um material de apoio, tá? Então, eu espero que todos tenham conseguido fazer, né, essa atividade. Então, estava lá na página 15 do material de apoio. E aí você vai recortar e colar de forma que você vai completar esses espaços que estão aqui, tá? Então, quando a gente fala de 10 unidades é a mesma coisa que o quê? Uma dezena. Então, próxima questão, 10 dezenas, a gente vai colocar como uma centena. 10 centenas vai equivaler a uma unidade de milhar. Próximo aqui, ó, uma centena. E aí vocês vão preenchendo conforme o material de apoio que vocês têm, né? Uma centena equivale a 10 dezenas. Uma dezena equivale a 10 unidades. E por último, uma unidade de milhar vai equivaler a 10 centenas. Muito bem. Espero que todos tenham acertado aí a maioria das questões da tarefa de casa. Bom, a apostila ela continua, mas antes da gente falar sobre as novas classes, que está na página 97, a gente vai voltar um pouquinho lá na página 94, porque lá tem um RA bem interessante para a gente fazer. E eu vou mostrar para vocês como que ele é.
E aí vocês podem fazer também em casa. Aqui a gente vai relembrar sobre a composição e a decomposição dos números. Então, vamos só relembrar. Quando a gente tem, por exemplo, um número 125, para a gente fazer a decomposição desse número, a gente vai fazer 100 mais 20 mais 5. Então, fiz a decomposição desse número. Agora, se ele vier ao contrário, se ele me disser assim, tem 1000 mais 400 mais 50 mais 2. Opa, então eu tenho um número que está aqui decomposto e a gente vai fazer a composição deste número, tá? Então vai ficar 1452. Esse é o valor que forma a composição desse número. Bom, olha só o desafio que a gente tem aqui embaixo. Já que a gente está falando de número grande, então o primeiro é assim, ó, 30.000 mais 200 mais 70 mais 5. E aí vocês vão digitar aqui, ó, quando vocês fizerem esse RA, qual é o número que forma? Bom, então vai formar 30.270. 30.270? Opa, faltou o número 5. Olha só que interessante. Ele mostra, quando a gente erra, qual é o resultado correto. A gente não pode esquecer de todos os algarismos, de todas as ordens aqui. 50.310 e 8. Então, 50.318. Olha lá. 50.318. Opa, quando você acerta, olha que legal. Beleza. E aí você vai para a próxima. Beleza, pessoal? Então, quando vocês puderem, acessem lá e façam RA da página 94, tá? Vamos lá agora para a página 97 e a professora vai mostrar algo que eu já mostrei na aula passada, porque a gente precisa sempre relembrar isso aqui, tá? Então, olha lá, essa tabela aqui, que é o quadro posicional. Então, não se esqueçam, nós temos aqui duas classes e se a gente completar todos esses espaços, a gente vai ter 6 ordens, tá? Então, vamos relembrar mais um exemplo aqui. Se eu tiver um número 5.483, então nós vamos ter 4 ordens e 2 classes. Tá legal, pessoal? Então, a gente tem aí 4 ordens e 2 classes, tá? Então, só pra gente relembrar, porque é importante. Então, lembrem-se que a nova classe, que é o que está escrito aí na página 97, esse texto está mostrando para vocês, é a classe das unidades de milhar, tá? Então, tem a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar nessa nova classe, tá bom? Muito bem. Então, agora, a gente vai continuar e vai ver agora sobre a próxima página, né, depois da 97, que é a sequência, é a 98. Ela mostra alguns exercícios lá, mão na massa, que a gente vai fazer juntos, tá? Se você preferir, você pode fazer um pouquinho antes, pausar o vídeo, faz os exercícios e depois você volta a assistir o vídeo, tá legal? Ó, no quadro a seguir está representado o número, então você vai preencher, ó. Aqui eu tenho um risquinho na unidade milhar, 4 na centena, 3 na dezena e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na unidade. Que número isso forma? A gente até pode escrever aqui embaixo para facilitar. Então, aqui seria 1000, aqui seria 400, aqui seria 30 e, como a gente fez o cálculo, 6 aqui, contou de um em um ali, né? Então, esse número formaria 1436. Olha o próximo aqui, a letra B. No quadro a seguir, qual o número que está representado? 3 unidades de milhar. 3.000 mais 2 centenas. 200 mais... Opa, professora, não tem nada na dezena. Então, a gente pode colocar que a dezena é 0. E aí as unidades? Nós temos aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então, fazendo a composição desse número, o número que nós formamos aqui seria 3.207. Tá legal, pessoal? Beleza? Então tá bom. Vamos para a letra C agora, que é a próxima. Letra C. Olha lá. Próximo número que está representado aqui, ó. Olha, agora ele está indo para dezena de milhar. Então, eu tenho 2 dezenas de milhar, ou seja, 20.000. Unidade de milhar, 3.000. Uma centena. Dezenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, 60. E unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. E aí, qual o número que a gente consegue fazer a composição aí? 23.168. Essa é a composição que a gente forma na letra C, ok? Muito bem. Agora, ainda na página 98, ele mostra uma forma um pouco diferente da gente fazer a disposição de um número, tá? Então, vamos ver aqui, vamos entender. Então, a gente consegue ver esse esquema, né, por assim dizer, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Então, ele está dizendo assim, ó, o 7 está na ordem das unidades. Então, é a mesma coisa que eu fazer 7 vezes 1, que dá 7. Aqui o 6, ele está na ordem das dezenas. Lembre-se, cada algarismo é uma ordem. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ordens. O 6, ele está na ordem das dezenas. Então, é 6 vezes 10, que é 60. O 4 está na ordem das centenas. Então, eu vou multiplicar o 4 por 100, que vai dar o 400. O 3 está na ordem da unidade de milhar. 3 vezes 1.000, que dá o 3.000. E por último, o número 2, que está na ordem da dezena de milhar. 2 vezes 10.000, 20.000. Tá? Então, essa é uma nova maneira da gente conseguir compor esse número que vocês conseguem observar aí. Tá legal? Bem, para essa aula, a professora vai deixar para vocês, então, a tarefa de casa. E aí vocês podem fazer os exercícios das páginas 100 e 101. Beleza, pessoal? Obrigada e até a próxima.